Tema: Como tem sido a tua vida ministerial em casa? Texto: Ezequiel 13, 20 e 21 diz: Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e opuser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tudo, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererá. Mas avisando-te o justo, para que o justo não peque. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. A palavra de Deus relata, avisando ao justo. Nesse texto mostra que o justo também erravam e precisa ser avisado. Através desse texto, quero trazer uma palavra para os homens que dizem serem crentes, e até se disse pastor. Como está sendo a tua vida ministerial em casa? Ou tu pensas que Deus não está vendo se te achas justo? Mas Deus tem uma palavra contra ti. Apocalipse 3:1. Como tem tratado a tua esposa e os teus filhos? Tem sido um ditador em casa, enquanto na igreja te mostra amoroso. Certa mulher estava no enterro do seu marido, quando o pastor estava realizando o fúnebre e começou a dizer: Este homem prestativo, e continuou elogiando. Aquela esposa do defunto diz para os filhos: Vamos embora porque estamos no fúnebre errado, esse não é o seu pai. Certa feita um pregador disse que uma irmã chegou para ele, pediu para que ele falasse com seu esposo, para que ele comprasse para ela um sutiã, pois o marido não dava um centavo a ela, nem sequer para comprar uma roupa íntima. Agora pergunto, é este o marido exemplar que cuida da esposa como que fosse o seu próprio corpo? Ou trata ela como que fosse uma escrava? A Bíblia até diz que as mulheres seja sujeita ao seu marido. A palavra sujeitaivos vem do grego hipotasso, que significa colocar em ordem, situar, colocar em uma determinada ordem, designar um lugar, apontar algo para alguém, apontar mutualmente, isto é, concordar sobre. Sendo assim, sujeitaivos significa estar sobre ordem. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz como obediência. Assim, a submissão bíblica da mulher nada tem a ver com inferioridade e nem com o homem ser o bambambam. No relacionamento, esta mesma palavra é usada em Efésios 5:21, que diz: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar não significa ser escravo. Se fosse assim, todos nós deveríamos ser escravo um do outro, hein? Mas se você mesmo que faz a sua esposa de escrava, não concorda que esse texto era para você ser escravo dos outros? Você concorda? Concorda que este texto de Efésios está se referindo exatamente a ser obediente e não ser escravos? Então, deixa de ser hipócrita e aquilo que você não quer para você não queira para os outros. Mateus 7:12. O homem não pode tratar sua esposa como um objeto. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 13:18. O marido, tal qual como Cristo diante de sua igreja, deve ser o líder do lar. Deve ser amável, atencioso, respeitoso, abençoador, protetor, sustentador, aconselhador, etc. Qualquer atitude violenta ou não amorosa não cabe nos termos bíblicos. O que a Bíblia diz para o marido? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Aonde se viu Jesus espancando e nem sonegando o dinheiro. Quando encontramos a noiva querendo dinheiro para pagar tributo, ele não sonega. Mateus 17:27. Disse Jesus: Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol, o primeiro peixe que subir. Segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Bíblia de Jerusalém. Como o relator Paulo Rogério Petrizzi, este milagre está relatado para nos fazer entender que o nosso Senhor tem poder para nos suprir em todas as nossas necessidades. É isso que o marido precisa fazer para com a esposa. Deus colocou o homem como cabeça para alimentar a esposa, suprir em todas as suas necessidades, e não para subjugá-la. Agora pergunto, porventura, seria algo ruim como igreja estarmos submissos a Cristo? Não nos sentimos protegidos nele. Não sentimos prazer em fazer a sua boa e perfeita vontade, em cooperar com sua missão? Não confiamos na ação dele e fazemos de tudo para agradá-lo. Ele não é a nossa direção, nosso líder maior, nosso exemplo. Servir a Cristo não é uma das melhores satisfações que a sua igreja pode viver. Não é uma bênção, ainda que possa haver tribulações envolvidas. Assim como Cristo trata a igreja, e nós se sentimos bem, assim a mulher se sentem, quando o marido trata bem. Deus fez para o homem uma adjutora, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então qual a esposa que não se sentirá amavelmente a ser submissa a um marido que a ama como
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o segredo da submissão bem-sucedida. Já vi grandes abusos acontecerem pela falta de entendimento das passagens bíblicas que orientam a mulher ser submissa ao seu marido. Alguns maridos usam o termo para submeter suas esposas a humilhações, como se elas fossem uma espécie de escravidão. Já ouvi histórias de maridos que dizem ser cristãos que faziam até exigências sexuais às suas esposas, contra a vontade delas, sob a alegação de que elas devem obediência plena a ele, segundo está na Bíblia. Esses tipos de homens é um tremendo hipócrita, é usado pelo cão. Jesus disse, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5,48. Jesus, quando criança, foi sujeito aos seus pais. Lucas 2,51. Mulher não é saco de pancada, mulher não se bate, se dá carinho. Marido, aprenda com Salomão, livro de Cantares 1:10. O homem avarento com a família. Avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza, ou seja, que tem apego demasiado ao dinheiro, que tem o desejo ardente de acumular riqueza. O indivíduo avarento recebe vários adjetivos, entre eles algumas expressões populares, nas diversas partes do Brasil entre eles. Avaro, casquinha. Chifre de cabra, esganado, fuinha. Gaveteiro, mão de finado. Mão de leitão, mão de vaca, mãos atadas. Migaleiro, muquirana, pão duro, sórdido, sovina. Tacanho, tranca, vinagre, etc. Tem homens tão avarentos que nem um centavo dar para a mulher. Presenciei um dia em uma borracharia que, enquanto o homem consertara o pneu do caminhão, eu perdi as contas quantas vezes a filha vinha até ele. Pai-mãe disse que o seu me desse tanto para comprar a farinha, para comprar a verdura, para comprar o sal, etc. E com alguns meses depois tive a notícia que a esposa deste homem morreu enforcada. Não sei se esse foi o caso dele ser tão avarento, mas isso também contribuiu. Certo pregador comentou que uma irmã chegou para ele após uma palestra que estava dando e disse: Pastor, fale com meu marido para ele pelo menos me dar dinheiro para comprar uma calcinha. Como essa mulher estava desesperada. Esse era um mão de vaca. A palavra de Deus condena esses tipos de homem. Homens que se dizem serem leads ajudam a todo o que chegam a ele para si. Visto como bonzinho, exceto a mulher. Tem dinheiro para todos menos para a esposa. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente em 1 Timóteo 5:8. Não há dúvida que a família é nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Agora veja, Paulo estava falando com os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o lar. Logo, concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Em Coríntios ainda recomenda: o marido pague à mulher a devida benevolência, porém a casada o cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios 7:34. Jesus dá conselhos. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:13-14. Quanto à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Efésios 5:3. Vamos mudar esse casamento a partir de hoje. Elaborado por evangelista Jarbas Epifânio. Veja mais estudos no blog. Não desista de sua família. Se gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos e tocar sino para receber notificações sobre novos estudos. Amém.